Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e canal no YouTube Advocacionando. Eu sou o Rodrigo Guilherme. E eu sou o Guilherme Chocailo e aqui falamos sobre direito, empreendedorismo e advocacia. Isso, e hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Dr. Carlos Maccioli, que veio aqui falar sobre direito e tecnologia, né? As mudanças que a pandemia vai causar no judiciário e também nas nossas relações interpessoais. Então, obrigado, doutor, por ter vindo aceitado o nosso convite aqui, né? E ter vindo falar com o pessoal. Meus cumprimentos, eu que agradeço o convite e cumprimento quem está assistindo também. Eu costumo falar direcionado aqui para aqueles que estamos interagindo, mas não é nenhuma falta de respeito a quem acompanha. Meus parabéns pelas iniciativas de gravar podcast, gravar vídeos, etc. Em primeiro lugar, quero ressaltar, se me permitem, dois aspectos iniciais. Primeiro, que estamos tomando todos os cuidados de saúde, é importante dizer. Enquanto gravamos, estamos em tempos de pandemia, estava todo mundo de máscara até agora há pouco, a sala está ventilada, estamos mantendo aqui a distância recomendável, e vamos colocar máscara sem terminar de falar, aqui sem correr qualquer tipo de risco de propagação do coronavírus. A segunda questão que é importante, se me permitem também, já nesse início, estabelecer a premissa de que todo e qualquer convite de todo e qualquer advogado, seja de União da Vitória ou do entorno ou de Curitiba, como eu fiz esses dias uma live, eu aceito os convites, estou aberto para debater os temas de forma abstrata, genérica e de maneira isonômica também. Eu falei esses dias numa palestra, quando me perguntaram a respeito de questões de parcialidade, etc., eu falei, não tem problema nenhum. Se todos os advogados inscritos me chamarem, eu vou em todos. Vou encontrar espaço na agenda e vou de escritório a escritório, fazendo a live, o podcast, enfim. Nós temos que estar próximos das pessoas que julgamos, temos que estar conectados com a sociedade em que vivemos e também próximos dos profissionais jurídicos que são atores de tudo aquilo que nós promovemos via judiciário. Obrigado pelo convite, fico à disposição para responder os questionamentos. Perfeito, a gente que agradece e nós somos testemunhas dessa cordialidade que o senhor tem no atendimento com a advocacia como um todo, né? Muito bacana também ressaltar essa questão, né? De que está aberto ao convite de todos, né? Para começar também, então a gente queria que o doutor fizesse uma breve explanação sobre o seu currículo, né? Enquanto magistrado, para quem está ouvindo, assistindo ou ouvindo a gente, saiba quem é o senhor, quem não conhece, né? Eu sou curitibano, Ontem nós estávamos numa reunião de equipe, até foi feita uma brincadeira. O curitibano ele se comunica pouco, aquelas coisas que se falam, e até um estagiário nosso falou, sem saber que eu era curitibano, estagiário que sempre no fórum, falou a respeito aí da questão do distanciamento social, E eu lembrei que, na verdade, o curitibano está bastante incomodado com o distanciamento social, ao contrário do que o estagiário mencionou. Eu falei na reunião, falo aqui de novo, O curitibano, ele não está gostando desse negócio de ficar 1,5 metro de distância, Ele preferia muito antes, quando eram 10 metros, antes da pandemia, Então, brincadeiras à parte, sou de Curitiba, mas eu já estou quase metade da minha vida fora de Curitiba, porque eu passei no concurso primeiro no Tribunal de Alçada, me formei em Faculdade de Direito em Curitiba, que é uma faculdade privada, eram só 3 instituições, 4 na verdade, que depois veio a Tuiuti antes de eu me formar. Eram 4 instituições de direito em Curitiba, eu me formei, fiz vários concursos, advoguei um pouco, mas apenas para ganhar uma certa experiência, entender como as coisas funcionam, mas especialmente também para ter a certeza de que a minha vocação era outra, e não o exercício da advocacia. Fiz escola da magistratura, fui fazendo os concursos, passei por um concurso no Tribunal de Alçada, antigo Tribunal de Alçada, que depois com a reforma do Judiciário em 2004 foi extinto, e no Tribunal de Alçada eu fui assessor do assessoria de recursos, que é aquele setor que os recursos sobem para tribunais superiores, ou não, Na verdade, a maior parte das minutos que eu preparava lá era de não subida de recursos, pela falta lá dos requisitos que o STJ exige. Fiquei lá 1 ano, passei em segundo lugar nesse concurso e continuei estudando. Já estava estudando há 2 anos, depois de formado, aquele estudo de concurso de dedicação bastante firme, Manhã, tarde e noite, fins de semana, feriados e por aí vai. Quando comecei a trabalhar ficou mais difícil, porque aí 6 horas do dia eu tinha que me reservar ali para o trabalho, concentração no trabalho, mas de manhã, na hora do almoço, à noite, eu continuava estudando. Aí passei, falava que era de Curitiba, passei no concurso da magistratura e fui para o interior. Isso foi em 2002, 2001 no Tribunal da Alçada, 2002 no concurso da magistratura.
Fui para o interior, primeiro fui para Bandeirantes, onde eu era substituto, atuava também nas comarcas de Andirá, Cambará e Santa Mariana. Ali aquele norte pioneiro, ali próximo de Ourinhos, Jacarezinho, tem uma faculdade de Direito famosa, né? Assis, São Paulo ali é relativamente perto. Fui substituto, depois promovido para a comarca de entrância inicial, fui para uma cidade chamada Paranacite, ou Paranacília, se fosse como os ingleses lá que estavam colonizando o noroeste do Paraná chamaram no começo, eles fundaram lá uma localidade, era o estado do Paraná, era esse nome do Paranacite. Nossa, nunca tinha ouvido falar. E é uma comarca, né? É uma comarca de, tomara que não erre os municípios, agora senão o pessoal de lá fica bravo, né? Paranapoema, Inajá, Cruzeiro do Sul e tá faltando mais uma, Paranacite, Inajá, Paranapoema e Jardim Olinda. Jardim Olinda era, na época, acredito que não está muito diferente, o município com a menor população do estado do Paraná. Tinha em torno de 800 habitantes. Aqui, por exemplo, Porto Vitória, que é uma cidade pequenininha, tem em torno de 4 mil, 5 mil, 6 mil, enfim, alguns outros municípios aqui da região. Mas eram 5 municípios, uma comarca bastante trabalhosa, onde eu tive experiência de juízo da entrância inicial. Demorava em torno de 7 a 8, às vezes 9 horas de carro para Curitiba. Depois surgiu um voo, lá naquela época que os voos foram estimulados pelo poder público, com preço razoável, mas eu queria vir mais perto de Curitiba. Abriram as comarcas de Castro e União da Vitória. A União da Vitória eu era segundo na antiguidade, de repente, de um dia para o outro, lá no final do prazo, numa sexta-feira, final da tarde, na época do fax ainda, né? Meu colega, que era o primeiro na antiguidade, não me avisou, mandou o fax para o Tribunal de Justiça desistindo de União da Vitória. E aí quis o destino que eu viesse para cá. Essa vila foi no começo da carreira, ainda em 2005, onde eu sou juiz desde então da família, da juventude e mais recentemente, né, atualmente também coordenador do Centro de Cidadania, que é chamado de Sejus. Essa é a minha história jurídica aí. Legal essa repercussão que o senhor fez, porque também a gente fala aqui para estudantes de Direito. Então muitos podem estar também, né, querendo passar para o concurso da magistratura e que agora já sabem, né, como já imaginam, né, que não é fácil o concurso, como o doutor falou, né, foram anos aí se preparando com muito afinco, né, para, enfim, hoje exercer a profissão que ama, né. Perfeito. Então, os temas de hoje, né, o nosso foco hoje é Direito e Tecnologia, as repercussões que a pandemia vai causar no judiciário. Mas aí existem outros temas que são correlatos, que seria a psicologia, né, que acaba influenciando hoje, principalmente quando as pessoas tendem hoje a ter menos relações interpessoais, né, com nos outros ambientes, né, de trabalho, enfim, e isso pode vir a afetar também o lado psicológico. E também sobre questões de empreendedorismo, como já é de praxe aqui no canal. Então, para começar a nossa conversa, nós gostaríamos de falar sobre o início das mudanças, né? Como que isso começou, né, a pandemia, lá em março, né, no pós-carnaval, quando houve ali a suspensão e cancelamento de eventos, como shows e futebol, né, que veio após. Doutor, como que foi lá no início, quando começou essa questão da pandemia, no judiciário? As demandas, como é que foi alterando? O judiciário já estava preparado para receber essas alterações, principalmente tecnológicas e também de atendimento? Como é que foi? A Justiça Estadual do Paraná, sim, estava preparada. E acredito que quase todo o Sul, Sudeste, nós temos ainda processo de papel, processo aquele que sobe a pilha em cima da mesa em alguns estados da federação, infelizmente, porque tem um plano antigo já de digitalização, onde havia processo de papel parou, prazos suspensos, tudo parado. Nós felizmente já tínhamos o processo eletrônico, que já é de alguns anos, né, que não é da área jurídica, e conseguimos aí nos adaptar rapidamente. Foi de um dia para o outro. Eu me recordo, puxando na memória, mês de março foi mês de observação, porque nós sabíamos já que iria vir, o vírus ia chegar até a América do Sul, enfim, nós já sabíamos que a coisa era pesadona. Por outro lado, não tínhamos ideia ainda de quão rápido isso ia ser, de como as coisas iam se visualizar. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná e também o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão gestor, né, de todo o judiciário brasileiro, sempre é importante ressaltar, eles agiram de forma muito rápida. Primeiro, os tribunais foram colocando suspensões do expediente físico, né, teve um prazo de transição ali, isso foi cerca de 48 horas, não mais do que 3 dias,
quando se pensou em fazer uma adaptação, diminuindo as audiências, diminuindo o movimento no fórum, logo a seguir se decidiu suspender. E um pouco mais para frente, ainda no mês de março, o CNJ trouxe uma decisão isonômica, né? Isso é muito bom para os advogados, porque estava aquela loucura, tem até um meme que está circulando esses dias aí, dos prazos, né? Tem isso é uma brincadeira ali, não sei mais se eu estou no prazo ou se eu não estou, então me ajude, né? Mas foi feito um tratamento isonômico que permaneceu até agora, né? Finalzinho de março, abril, maio, junho e agora nós estamos entrando num período de alguns dias para cá, né? Nós estamos gravando aqui meados de junho, que a partir de então cada tribunal vai ter, de acordo com a sua autonomia e a capacidade de verificar a questão sanitária, de saúde, questão coletiva e deliberar como as coisas funcionam. No meu tribunal, o Tribunal de Justiça do Paraná, já foi prorrogado até 15 de julho esse período de home office, de trabalho em casa, e há uma tendência muito forte de que isso siga pelo menos pelos meses de agosto e uma parte de setembro. É o que se discute em bastidores. A gente tem que lembrar, claro, quem está assistindo sabe disso, que tudo é incerto. Né? Falando-se em pandemia, coronavírus, Covid-19, quarentena, isolamento, não sabe. Ninguém consegue saber exatamente o que vai acontecer daqui a alguns dias, não é nem daqui a 6 meses. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer a curto, a médio e a longo prazo. Então é uma tendência de que as coisas permaneçam um pouco mais de tempo de cuidado, de afastamento. O que é certo, aí vocês vão me cortar, que já viram que eu falo bastante, né? Eu engato a quinta marcha e acelero e não freio mais, né? Mas só para fechar esse raciocínio, a tendência muito forte é de quando houver o retorno, nós tenhamos um retorno limitado, paulatino, ou seja, vai voltar aos poucos, algumas das atividades que antigamente eram presenciais, não vai se demorar para outra e com muitos cuidados. Então não vai poder ter aquele fórum lotado, corredor cheio, muita audiência ao mesmo tempo. As pessoas vão trabalhar em turnos de revezamento, as coisas vão sendo abertas de acordo com a ordem de emergência e urgência, até que se tenha o advento de uma vacina que os cientistas falam aí daqui a um ano, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? É importante a gente ressaltar, então, que o judiciário ele nunca ficou de portas fechadas, né? Ele sempre esteve aberto, né? Em todo o país, né? O que aconteceu, como o doutor bem ressaltou, né? Foi a suspensão, né? Algumas atividades foram limitadas, né? O fórum teve que ficar de portas fechadas há algum tempo, mas apenas fisicamente, né? Você ainda poderia protocolar petições, ou você que de repente é da sociedade, poderia mesmo assim continuar recorrendo ao judiciário, né? Ele não ficou indisponível para a sociedade. Exatamente, só houveram mudanças na forma do atendimento, por exemplo, o doutor que é juiz numa vara de família, né, infância e juventude, a gente estava aqui conversando antes, o doutor pode explicar um pouquinho melhor para a gente como ficaram, por exemplo, os atendimentos de pessoas que necessitam diretamente da vara de família para aí posteriormente ter a nomeação de um advogado para atuar no seu caso. E a gente estava conversando mais ou menos que a tecnologia teve que ser implementada para esse tipo de situação, né, doutor? Só para fechar também a raciocínio anterior, duas questões que mudaram um pouco, né, ou razoavelmente bastante. As audiências caíram bastante, né, principalmente a audiência de instrução. Agora estão sendo retomadas. Cada vez mais as audiências estão retomando de maneira virtual. E teve alguns períodos de suspensão de prazos, né? Isso é importante também sempre dizer. Mas o judiciário nunca fechou, né? Como vocês mencionaram, o judiciário ele continua atendendo ininterruptamente casos urgentes, liminares, recursos, impugnações, atendimento das pessoas de maneira daí virtual. O que acontece? Por exemplo, quem ia no balcão hoje nos procura pelo WhatsApp, pelo Facebook, Vara de Juventude, Facebook Sejusc, pode telefonar, enfim, todos os contatos estão lá nessas páginas, no site do Tribunal de Justiça tem lá o WhatsApp de todos os servidores, né? Eu atendo diretamente muita gente, as pessoas procuram, eu rapidamente dou um retorno. Se é advogado, atendo diretamente, se é parte da mesma forma, já repasso para um servidor me auxiliar. Então, nada ficou interrompido, mesmo com todas essas limitações que nós temos no cotidiano. E quando precisamos falar com alguém, como estamos falando aqui, mantendo o distanciamento, mas nós todos os cuidados, aqui é importante ressaltar mais uma vez. Agora, se todo mundo sai, a pessoa mora lá no interior, na zona rural do Nanda Vitória, ela vai circular por um período grande de circulação, às vezes é uma pessoa que tem um grupo de risco, não deveria nem sair de casa e por aí vai.
o que acontece? Aí nós atendemos virtualmente, né? Nós encontramos mecanismos para poder conversar por meio de gravação em vídeo e por aí vai. É isso aí. Pessoal, então a tecnologia é uma coisa que ainda no judiciário é uma coisa que já vinha sendo implantada, mas agora com certeza vai ter um crescimento muito mais rápido. Isso que o doutor ressaltou agora de WhatsApp, Facebook, Instagram, eu não conheço a realidade nacional, mas eu imagino que isso ainda seja tímido no nível nacional, né? E que é uma coisa que hoje vai ter que ser acelerado, porque hoje as relações é uma coisa que faz a gente pensar como é que vai ser daqui para frente, como é que a tecnologia vai servir a gente, né? Não só na questão das audiências, mas também na questão do atendimento, né? Exatamente, e acho que até uma particularidade do doutor, né, ser mais acessível assim, né, até nos contatos pessoais mesmo, né, mas o judiciário como um todo precisa disponibilizar, e aqui onde a gente atua, nas comarcas de Porto União, de Nova Vitória, disponibilizaram de uma forma muito bacana, assim. Nós advogados tivemos contato de WhatsApp, de assessoria, de cartório, de magistrados, assim, o contato, essa comunicação para questões urgentes foi bem tranquilo desde o início, assim, da pandemia, e é a forma que tem que achar aí alguma alternativa tecnológica para possibilitar que o trabalho não pare, né? É importante que essas questões todas estão ligadas a preceitos de razoabilidade, de respeito, né? Então a pessoa faz o contato, terminou, tanto o juiz, o servidor, o advogado, e a vida segue adiante, né? Quase todos nós estamos usando, por exemplo, o WhatsApp particular, né? Muito dificilmente tem mais de um WhatsApp, né? O particular e o profissional, né? E quem tem, até tem que cuidar para não se atrapalhar, né? Porque as coisas chegam em quantidade em ambos. Então é uma questão de razoabilidade. Ninguém vai colocar o advogado, o juiz, servidor, um monte de grupo, o WhatsApp, começar a mandar ali fake news e reportagem, e-mail o dia inteiro e por aí vai. Então tem funcionado porque as pessoas encontraram nessa necessidade de fazer contatos virtuais, encontraram a razoabilidade de usar ali estritamente para as questões necessárias, e a vida segue adiante, né? Então, num panorama geral, o senhor vê a tecnologia como sendo um passo positivo, né, no judiciário? Sem dúvida, e o processo vai ser bastante acelerado, né? Como nós teremos um retorno com cuidados quando ocorrer, que nós nem sabemos quando ainda exatamente, né? Enquanto gravamos aqui no dia da gravação, é importante que se acelere nesses processos de abertura para a tecnologia. Foi perguntado há pouco por vocês como que isso se deu, foi muito rápido. Entre outras questões, a presidência do nosso tribunal, por exemplo, autorizou levar o computador do fórum. Isso é de extrema importância, né? Porque nós já estamos usando um celular em particular. Estamos usando uma linha de internet que é puxada por nós, de energia elétrica, enfim, todas aquelas questões que eram resolvidas dentro do ambiente de fora, de 6, 7 horas de expediente, nós estamos agora usando equipamentos particulares. Então, pelo menos o computador do fórum, que é o equipamento principal de trabalho para produzir as decisões, etc., foi autorizado a levar para casa, desde o estagiário, né, que está ali no primeiro emprego, né, tem um vínculo mais curto com o Tribunal de Justiça, até todos os servidores e juízes. Isso auxiliou bastante, porque a gente consegue manter também uma qualidade de trabalho razoável dentro daquilo que era feito dentro dos prédios de justiça. Excelente. Então a gente queria bater um papo agora sobre a opinião, né, de cada um, opinião pessoal, sobre essas mudanças, né, que foram impostas a gente, né, pela questão da pandemia. E a gente estava batendo um papo antes aqui, a gente tem algumas coisas algumas ideias que se coadunam, né, que são as mesmas, e algumas que são diferentes. Então, primeiro eu queria saber como que o senhor está vendo a produtividade no judiciário. Como que tem esse dado? Se aumentou, se diminuiu? Tem vários aspectos envoltos, e de forma geral aumentou. Por outro lado, num olhar mais preciso, como a gente tem menos atendimentos, nós temos menos atendimentos de balcão, de telefone e menos audiências, que caiu, como eu falei há pouco, então naturalmente há uma compensação, né? Mas ao menos não se perdeu, né? Se o judiciário está movimentando alguns processos mais rapidamente, é uma maneira também de compensar um eventual prejuízo de uma audiência que demora um pouquinho mais para sair. Então, digamos que era o mínimo que se esperava, né? Mas isso é elogiável na medida em que as pessoas também tiveram uma quebra de rotina não esperada, de um momento para o outro, e com muitas dificuldades, muitas vezes familiares, de filhos pequenos,
de permanência de todos os familiares em casa, de barulho, de cachorro, de obra do vizinho, enfim, as casas não foram preparadas de forma geral para ser ambiente de trabalho de quase nenhum de nós, né? Mesmo quem monta, às vezes um escritório ou um canto de trabalho em casa, não o faz esperando permanecer mais tempo do que no seu próprio local de trabalho. Então isso me parece bastante elogiável, que as pessoas de forma geral dentro do sistema de justiça conseguiram manter um nível muito bom de produtividade durante a pandemia, não sem olvidar, né, acredito que falaremos na frente, das questões também de aspecto psicológico, de receio, da própria doença em si, todas as consequências do isolamento e as mudanças de condição de vida que tivemos nesses dias, né? Perfeito. E na sua área especificamente, né, como juiz da vara de família, vara de infância, perde um pouco a essência de contato direto com as partes, assim, esse fato de ter o contato virtual é um pouquinho mais, digamos que nessas áreas esse contato é mais importante, envolve muito mais emoção das partes do que em outros casos que tem um pouquinho mais de frieza, eventualmente, né? Então acaba prejudicando um pouco nesse sentido. A família, as áreas da família, infância e juventude, o Rodrigo esteve um tempo lá conosco, o Guilherme já participou, né, de eventos nossos na rua, dentro da escola e por aí vai. Esse contato pessoal é essencial, né? As pessoas se sentem acolhidas quando alguém vai até o lugar onde elas vivem, ou quando alguém as recebe num ambiente que as pessoas chegam com medo, com vergonha, com receio, desacreditando, enfim, nas coisas que estão acontecendo, e são bem atendidas, são bem recebidas de uma forma gentil, educada, pessoalmente, com cumprimento, né, levando numa sala reservada, não ficar lá no corredor esperando eternamente, enfim. Tudo aquilo que nós produzimos, que nós buscamos como judiciário aqui no da Vitória, de diferente, digamos assim, do que é tradicionalmente executado, não tem como fazer nos dias de hoje, né? Uma pessoa que está com receio, por exemplo, de falar de intimidades por medo, se ela vai até um ambiente que tem esse acolhimento especial, ela fica mais à vontade para trazer as informações. Se ela vai passar por internet, por um vídeo no WhatsApp, ou no Instagram, enfim, no Facebook, para alguém que está ouvindo do outro lado da tela, fica um receio maior de passar informações mais pessoais, perigosas, até para a integridade física, né? Às vezes não tem nenhum meio, né? Às vezes não tem um celular, ou até isso, né? Algumas situações acontece além do medo, além do receio, né? Da mesma forma, né? Tem gente que não usa crédito, por exemplo, daqui a pouco vai fazer de 3 minutos de conversa online com o fórum, bota ali o que ela ia usar uma semana, 15 dias, né, de internet, e não vai ter como custear para frente e por aí vai. Então as dificuldades existem, sem dúvida nenhuma, não é igual, mas é o que temos para hoje e estamos tentando o máximo possível usar a tecnologia para minimizar eventuais prejuízos, enquanto não podemos ainda atender pessoalmente, né? Temos tentado aí voltar um pouco mais próximo daquilo que existia antes. Um parênteses, né? Nós temos, né, 33 projetos de cidadania em execução. 33. Todos praticamente ficaram suspensos ali naquele final de março, começo de abril. Hoje, 80% dos projetos estão em execução de maneira virtual, né, com videoconferência, etc. Um ou outro que nós estamos ainda ajustando algumas coisas, basicamente pelo que da tua observação, Rodrigo, da dificuldade de internet mesmo. A gente sabe que a internet, de forma geral, no nosso país, o sinal não é ainda do jeito que gostaríamos, né? Quem viaja para fora sabe como tem diferença muito grande e é cara, né? Não é fácil de custear, aparelhos também precisam de um aparelho minimamente razoável para conseguir fazer as coisas funcionar com imagem, com som por mais tempo e por aí vai. Mas essas dificuldades precisam agora ser objetivo, inclusive, de políticas públicas, né? De prefeitos, de governadores, né? O governo federal tem que ter investimento e, se for o caso, até criação de subsídios para que as pessoas possam acessar isso para poder ter um atendimento de qualidade do judiciário, para poder falar com advogados quando não puder se deslocar por qualquer motivo ligado à pandemia, para poder acessar a aula dos filhos na escola que está virtual nesses dias. Né? Acaba justamente a população mais vulnerável, que precisa de mais auxílio, eventualmente, que o Poder Judiciário precisa ir até ela, acaba tendo mais dificuldade nessa questão, justamente pela falta de acesso mesmo, né? Com tudo parado, né? Os projetos presenciais parados. Né? Ainda quanto à produtividade, você estava comentando antes na nossa conversa que parece que no Paraná
aumentou, parece que para 120% ou 130%, né? O doutor que falou o número preciso, mas é isso, próximo disso. Próximo de 130, né? Eu tinha visto no Instagram do TJ Paraná, tinha visto esse dado também. Na questão da advocacia, varia bastante de acordo com a tua área de atuação. Estava conversando com o Guilherme antes, para a gente foi bem oposta a situação, né? No começo da pandemia, por exemplo, eu que lido 90% do que eu trabalho hoje é direito de trânsito, no começo eu tive uma queda grande de trabalho, né? Porque as pessoas mal estavam saindo de casa, né? A CNH não era tanto uma prioridade. E também teve a questão da suspensão dos prazos administrativos. Então a questão da multa o pessoal acabou deixando um pouco de lado para resolver quando fosse mais pertinente, né? Agora, e agora que está voltando, né, na verdade, o movimento que agora os prazos voltam, o pessoal depende da CNH, então o serviço do advogado do direito de trânsito está voltando agora. Na tua situação foi diferente, né? Exatamente. Aqui no escritório a gente atua mais nas áreas do direito de família, empresarial, consumidor e imobiliário. Essas áreas assim, um pouco mais abrangentes. E no início da pandemia o movimento não diminuiu muito, ficou de uma forma natural, ali seguindo o fluxo normal de trabalho. E agora, de um mês para cá, de metade de junho, metade de maio, aliás, para cá, até agora em meados de junho, o movimento reduziu bastante. Então a gente percebe que talvez seja o efeito econômico mesmo da pandemia afetando a população e ela acaba deixando para buscar o serviço posteriormente, por imaginar que eventualmente vai ter que despender de um valor inicialmente para entrar com o processo ou alguma coisa que dá para esperar, né? E acabou diminuindo o fluxo de trabalho nesse momento. Então foi ao contrário do seu, né? Exato. A gente queria falar também sobre uma coisa que divide muito opinião, né? Tem pessoas que são favoráveis, outras são contra, inclusive dentro do meio da advocacia, né? Que é a suspensão de prazo. Eu particularmente achei bom a suspensão dos prazos de uma forma geral, por conta de que você consegue ter mais calma para trabalhar com os processos, já que você está numa situação diferente, né? Você não está numa situação normal. Então, você trabalhar em casa realmente não é a mesma coisa que você está no escritório. Então, varia, né, muito de pessoa para pessoa, mas eu, no panorama geral, achei bom. Eu sinceramente não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Eu achei que de início, né, quando se fez um lockdown, até tinha menos casos, o lockdown foi até um pouco maior, né, era um lockdown de verdade, era importante, porque aí você pensa naquela questão do cliente que não consegue te mandar uma foto legível do documento. Não, como que você vai conseguir cumprir um prazo, conseguir atuar no processo se você não consegue ter esse contato, esse acesso com o cliente? E realmente era uma situação que tinha que parar um pouco, né? E talvez volte a acontecer, né? Talvez tomara volte a acontecer. Tomara que não, mas pode ser que venha um período um pouco mais restrito. Mais restrito, com os casos aumentando aí, né? E é complicado, porque não dá para deixar de uma forma subjetiva, explicar caso a caso para o juiz entender que nesse caso não consegue, no outro caso consegue. Então eu acredito que fique mais fácil para todos essa suspensão de uma forma mais abrangente, né? Uma suspensão geral. Por outro lado, é complicado em alguns casos que é possível dar o andamento processual e acaba interrompendo. Então é uma questão realmente muito delicada, né? É uma dificuldade para todo mundo, né, lidar isso aí. Olhando de fora, né, porque aí eu como estou dentro ali do prédio de justiça, olhando para o público de advogados, me parece que foi bastante considerado, teve uma divisão quase 50% na pesquisa que a OAB Federal fez. Perfeito. Né? Pesou muito a questão da advogada mulher, com filhos, especialmente, né? Ou jornada dupla, jornada tripla, né? Nós sabemos que o homem ele ajuda menos em casa, isso aí quase todas as classes sociais, quase todas as culturas dentro do nosso país, para não dizer do mundo inteiro, né? Em geral, a guarda então também a mulher fica mais com os filhos, é quem faz as atividades domésticas de maneira bastante mais grandiosa do que o homem. E pesa, né? Aí a advogada precisa mexer com os processos, atender os clientes e filho e tarefas. Auxiliar nas tarefas escolares dos filhos, né? A importância também sempre, né, nessas falas públicas, né? Porque muita gente vai assistir, eu sei que vocês têm uma audiência bem alta,
sempre lembrar essas questões também da necessidade do homem mudar muito o seu comportamento ao longo da vida para contribuir com a diminuição da desigualdade de gênero, né? Ou seja, dentro de um relacionamento afetivo ou de convivência, especialmente contribuir para que haja um equilíbrio maior e a mulher consiga respirar e também produzir o trabalho de maneira digna, também como nós, com um pouco mais de tempo livre, vamos ter essa oportunidade, né? Perfeita observação. E aí entra também a questão psicológica, né? Que isso vai afetar necessariamente, né? A pessoa não trabalha no seu escritório da mesma forma como trabalha em casa, se ela tem essa situação familiar, né? Das crianças, eventualmente de barulho em casa que não tinha no escritório. Veja, abstraindo a questão família, por exemplo, ou filhos pequenos, né? Convivência com mais pessoas, nós já temos um ponto de partida de que, como eu falei há pouco, a casa não foi preparada para o trabalho. O segundo aspecto, o psicológico, é essencial, porque o nosso cérebro não se preparou para permanecer em casa por muito tempo. Não tem o risco de se distrair, desde o cachorro, o gato, a televisão ligada, um barulho de trânsito diferente daquele que estava acostumado no local de trabalho, enfim. Toda e qualquer situação ali é um fato gerador de desatenção, para contribuir com menos tempo disponível para o trabalho. No começo, especialmente, agora com o prolongamento do tempo de quarentena, de pandemia, as pessoas estão começando a buscar uma maior criação de rotinas. Isso é essencial também. Então, muita gente estava trabalhando ali de pijama, ou botava lá uma roupa qualquer, né? Alguns pulavam o café da manhã, já iam para o computador, daí daqui a pouco ia parar para tomar café, começa a comer o dia inteiro, e não só no horário que comia antigamente. Então, essas são questões que afetam bastante, né? E isso mexe daí com o psicológico em dois sentidos. Primeiro, de nós não estarmos preparados para isso, já de plano, né? Ninguém imaginou que ia acontecer algo como que estamos vivenciando hoje. E na sequência, daí os efeitos decorrentes dessa mudança rápida, repentina, não esperada e com tantos efeitos colaterais de convivência, de medo, de ansiedade, de angústia, por aí vai. Financeiro, falta de lazer, né? Falta de... Eu, por exemplo, tenho palestrado muito sobre efeitos da pandemia. De repente eu vou falar com um público de iniciativa privada, é super difícil, porque o doutor falou há pouco da dimensão do movimento. E se a dimensão do movimento se consolidar? E se a economia for para o buraco mesmo, tiver muita dificuldade de se recuperar? Fica esse receio de como pagar as contas, como pagar os boletos no final do mês, manter minimamente ali as questões de sobrevivência mesmo. Aí servidor público, toda hora se fala em redução de salário, congelamento de salários, então ninguém ficou tranquilo, né? De repente, essas mudanças estão influenciando o nosso cotidiano e isso naturalmente, inevitavelmente, mesmo aqueles que se preparam para momentos mais difíceis, têm os momentos, as situações de dúvida, de angústia, de ansiedade. E isso pode produzir efeitos bastante deletérios, ou seja, daqui a pouco está trabalhando numa boa